Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens que vai durar durante 2 meses. Hoje de manhã o pastor Marcelo abriu. Se você não assistiu, assiste quando você puder. Uma mensagem maravilhosa sobre gente parecida com Jesus. E nós vamos estudar durante essa série como que nós podemos nos parecer mais com Jesus, que é o nosso foco de vida, é o nosso objetivo. Seja você cristão ou não, seja você alguém que se considera de uma igreja ou não, nós olhamos para Jesus e enxergamos alguém que mudou a humanidade de uma vez por todas. Alguém que dividiu o tempo em 2 momentos diferentes. Alguém que marcou a história. Esse é o nosso Jesus. E uma das maiores mentiras que nós acreditamos é pensar que tempo é igual a maturidade. A gente pensa que à medida em que nós vamos crescendo e envelhecendo, nós vamos nos amadurecendo. Isso é uma grande mentira, porque há pessoas na igreja que estão há 20, 30, 40 anos, mas continuam se portando como crianças na fé. Existem pessoas que acabaram de chegar na igreja, mas a fome e a sede da presença de Deus é tanta que são transformados de maneira muito rápida. Então a maturidade, ela não vem com o tempo, mas sim com a intencionalidade. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, na verdade um pouco antes, quando eu ainda era um pré ou adolescente, eu ficava olhando para todo mundo que era referência e pensando como que eu queria ser quando eu tivesse 18 anos. Eu idealizava um cara que com 18 anos ia ser rico, ia ser muito forte, ia ter uma linda mulher. E aí eu cheguei aos 18 anos e nada disso aconteceu. Eu pensei, ainda tem tempo. E aí eu idealizei nos próximos 18 anos, nos próximos 10 anos, na verdade. E aí passou mais 10 anos, cheguei aos 28 anos. E tudo disso que me restava ter era a mulher linda, que tem até hoje, para graça de Deus. Mas eu percebi que o músculo, ele não vai vir sem uma intencionalidade. Que o dinheiro, ele não vai vir se eu não for intencional, tanto em crescer profissionalmente, mas também aprender a administrar as minhas finanças. Hoje eu penso, se com 20 anos eu tivesse começado a ser organizado, a poupar e a investir, como eu já estaria diferente hoje. Se com 20 anos eu tivesse começado a cuidar da minha saúde, a treinar, a cuidar da minha alimentação, como eu estaria diferente hoje. Outro dia a Sarita me deixou muito chateado. Tá aqui, Sarita? Tá aí? Fiquei chateado porque eu falei assim, cara, um dia eu quero ficar igual o Pedro. Aí ela falou assim, mas tem na academia? Falei, não. Não basta querer, a gente tem que ser intencional. Isso nos ensina muito também sobre a nossa vida com Deus. Não basta eu querer ser alguém espiritual. Não basta eu querer ser alguém cheio da presença de Deus. Não basta eu querer que a minha escola, que a minha faculdade, que o meu trabalho, que a minha casa conheçam a Cristo, se eu não sou intencional nisso. Você pode ter 20 anos de igreja e ainda ser infantil. Você pode conhecer vários e vários versículos, mas ainda assim não ter domínio próprio. Você pode saber recitar salmos de cor, mas não conseguir controlar sua língua e sair por aí disseminando, falando mal e fofocando. Você pode todos os dias ler e decorar provérbios, mas ser um adúltero, ser alguém que sonega imposto, ser alguém que mente. De nada adianta a teoria se nós não formos intencionais na prática. E é isso que nós vamos estudar e ver hoje, porque o crescimento físico, ele acontece naturalmente. Eu treinando ou não, eu malhando ou não, eu vou crescer fisicamente. Agora, se eu for intencional da maneira da qual eu quero crescer, escolhendo bem os alimentos, indo à academia, cuidando da minha saúde, eu vou crescer em massa muscular. Agora, se eu não for intencional em como eu quero crescer, eu vou crescer em gordura. A grande verdade é, nós vamos crescer, mas como que você quer crescer? A sua mente vai sim expandir, o seu conhecimento vai se expandir, mas para que lado que você quer crescer o seu conhecimento? Você precisa ser espiritual, intencional, porque ninguém estranha um bebê tomando um leite. Eu tenho um filhinho de 2 anos e meio, Tito, e ninguém vai estranhar se chegar na minha casa e ver o Tito tomando uma mamadeira para dormir. Mas você vai achar muito estranho se um rapaz de 25 anos pedir para sua mãe esquentar um leite para ele tomar antes de dormir. E pasmem vocês, nesses 10 anos de pastoreio de jovens e adolescentes eu já vi. Já vi. E eu como um pai, eu tenho que respeitar cada fase do meu filho.
Mas ao mesmo tempo, para o bem dele, eu tenho que acelerar o crescimento dele. Eu tenho que olhar e falar assim: Tito, tudo bem você tomar uma dedeira para dormir, mas cara, daqui a pouco você já tem que começar a comer alimento sólido. Cara, tudo bem você chorar hoje em dia quando você é frustrado, mas você já não é mais um bebezinho. Eu, como um pai, preciso constantemente forjá-lo a sair da zona de conforto para o amadurecimento dele. Porque zona de conforto não leva ninguém a amadurecimento. Mas também, se você não amadurecer, você nunca vai merecer estar no conforto. E é por isso que o autor do texto de hoje nos convida a nós encararmos, olharmos para dentro e tentarmos entender aonde que está faltando uma maturidade, aonde que nós ficamos para trás. É esse o problema que o autor de Hebreus está enfrentando. Ele escreve para pessoas que já deveriam estar maduras, pessoas que já deveriam estar ensinando, pessoas que já deveriam ser mestres, pessoas que deveriam estar influenciando, levando outros à transformação, levando outros através do exemplo da sua vida, do exemplo da sua fala, do exemplo do seu comportamento, a serem transformadas e moldadas pelo poder do Evangelho. Porque como Romanos fala, eu não me envergonho do Evangelho, pelo contrário, ele é poder de Deus para transformação na minha e na sua vida. É por isso que o autor de Hebreus ele vai confrontar de maneira tão firme aqueles que já conhecem a Cristo, aqueles que já tiveram encontro, mas permaneceram no mesmo leite, que permaneceram naquele alimento imaturo, que permaneceram, que pararam de aprender. A pergunta que Hebreus nos faz hoje é: você está crescendo ou você está apenas envelhecendo? Você está amadurecendo ou você está só perdendo mais e mais dias de vida? Amanhã eu completo 31 anos de idade e eu preciso olhar para os meus últimos 10 anos e pensar: cara, o que eu errei que eu não posso mais errar daqui para frente? O que eu tenho pecado que eu já deveria ter deixado esses pecados para trás? Não só em datas comemorativas, mas diariamente, através da leitura e da oração, nós deveríamos nos questionar: Pai, em que momento que eu parei na fé? Em que momento que eu estagnei, que eu estacionei, parei de crescer, que parei de amadurecer? Porque se a palavra de Deus é transformação, e eu tenho um encontro diário com Cristo, diariamente eu deveria estar sendo transformado, e o Renan de ontem deveria ser muito pior do que o Renan de hoje, e o Renan de amanhã deveria obrigatoriamente ser muito melhor do que o Renan de hoje. Agora, em que momento da vida que você estagnou? Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, do 11 ao 14. Quem achou, fala oba. Quem não achou, falou ai. Vou esperar um pouquinho. Eu ri hoje porque lá em Minas, quando a gente está com a perna doendo, a gente fala que tá com a perna doce, né? E aí hoje a gente teve a corrida de manhã e algumas pessoas: e aí, tá bem? Eu falei: só tô com as pernas doces. Aí, que é isso? Mas doce é quando está doendo, não é doce de açucarado. Apesar de que a minha esposa acha isso, né? Amanhã é meu aniversário, eu tenho que cavar hoje, vai. Amém? Vamos lá? Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal.
Paizinho, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz, Pai. Obrigado porque o Senhor diariamente nos convida ao crescimento. Obrigado porque o Senhor olha para a gente e não se contenta em nos deixar estagnados, mas o Senhor nos quer ver melhor, nos ver aprender, crescer e ensinar, Pai. Fala com a gente nessa noite, em teu nome que nós oramos. Amém e amém. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos de origem judaica. Isso quer dizer que eles já estavam caminhando há um tempo na fé. Eles não eram crianças que acabaram de aprender sobre o Evangelho, que acabaram de conhecer sobre Jesus, não. Eles já estavam caminhando um tempo na fé. Eles já haviam enfrentado perseguições. Eles já haviam sofrido por causa do Evangelho. Nós não estamos falando de pessoas do qual nós convidamos para o PG, eles aceitaram Jesus e vamos começar um discipulado e ensinar o beabá, não. A gente está falando de cristãos que já tinham sido perseguidos, que já tinham sido sofrido enfrentamentos por causa da igreja. São pessoas a quais já conheciam muito bem o Evangelho, mas eles começaram a parar de aprender. Eles não estavam abandonando Cristo completamente. Eles não estavam dizendo, eu estou saindo da igreja, eu estou escolhendo uma outra religião, eu não quero mais acreditar em Jesus, não. Eles não estavam falando, eu nego Jesus Cristo, não. Mas eles estavam estacionando. Eles estavam em certa altura da vida, que eles diziam assim, eu só quero ir à igreja aos domingos, e ir aos domingos vai me tornar alguém abençoado. Eu só quero ir lá uma vez por mês, entregar o meu dízimo, e isso vai fazer com que a minha casa cresça financeiramente. A igreja é só algo de final de semana. Eles entendiam a necessidade do Evangelho, porém eles não queriam mais crescer na palavra e no conhecimento. Então o problema do livro não é a apostasia, não é um negar a fé, mas é uma acomodação. É alguém que põe as mãos no bolso ou que cruza os braços, senta e fala, o que acontecer tá bom. Se eu conhecer mais de Deus, amém, mas se não conhecer, tudo bem. Se os meus filhos vierem para a igreja comigo, amém, mas se não vir, que Deus abençoe também. O problema no livro não é a apostasia, não é negar a Cristo, não é rejeitar a presença de Deus, mas é ser acomodado, é uma frieza espiritual. E o autor de Hebreus percebe que aquelas pessoas, eles continuavam frequentando, eles continuavam ouvindo, mas eles não estavam avançando. Eu queria que o tempo todo durante essa pregação você fizesse uma autoanálise e você fosse refletindo. Será que em algum momento essa palavra encaixa com a minha vida? Será que em algum momento eu acostumei? Será que em algum momento eu estou querendo ser alguém mais de Deus? Ser alguém mais espiritual? Ser alguém mais cheio da presença de Deus, mas sem fazer nada por isso? O autor percebe que aquelas pessoas estavam ali apenas por estar. E nos versículos anteriores, o autor de Hebreus, ele está explicando uma das doutrinas mais profundas da carta. Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Era teologia profunda, era ensino, era algo lindo, bíblico. Mas é interessante que no versículo 11, ele interrompe. É como se ele estivesse dando uma aula, como se ele estivesse expondo as escrituras. Mas ele interrompe para dizer, eu gostaria de continuar esse assunto. Mas vocês não estão preparados. O problema não era a dificuldade da doutrina, o problema não era conhecimento teológico, mas o problema era a imaturidade dos ouvintes. O autor, ele tem Batista chama de feeling, né? Ele tem um feeling, ele percebe que ele até poderia continuar ensinando e eles estavam aprendendo. Mas ele tinha que voltar na origem, porque eles não estavam vivendo na prática do Evangelho. E é interessante porque se a gente está falando sobre ser gente parecida com Jesus, Jesus também foi alguém que ele cresceu e não foi um acidente teológico. Jesus ter nascido como uma criança, assim como Tales, e ter passado por cada fase de amadurecimento da sua vida, não foi um acaso teológico, mas foi algo planejado por Deus. Lucas 2:52 fala que Jesus crescia em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele crescia, é uma palavra no imperfeito, é uma ação contínua, é progressiva. Jesus não cresceu
Jesus não nasceu e de repente ele estava grande, não. A palavra fala que Jesus crescia em estatura, em conhecimento. Então Jesus ele estava aprendendo a andar, Jesus estava aprendendo a falar, mas também Jesus estava aprendendo a ter discernimento das coisas. E é interessante que Deus ele é maravilhoso em deixar isso tudo muito claro, porque a gente percebe que Jesus ele não surgiu. Mas se ele era Deus, como que pode então ele ter crescido? Como que pode Jesus, sendo Deus, ter aprendido alguma coisa? Aí entra Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, que diz assim: ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. A palavra esvaziamento aqui do grego é kenose, que quer dizer que Jesus ele escolheu a limitação da carne. Jesus ele não foi esvaziado, Jesus ele não foi rebaixado, ele escolheu se esvaziar para crescer e crescendo nos ensinar como nós deveríamos respeitar e passar por cada processo da nossa vida. Agora, o quanto os processos da sua vida têm te ensinado e te levado a um amadurecimento para que você melhore como um cristão? O quanto os processos difíceis e dolorosos da sua vida têm te levado a um aperfeiçoamento, não só como cristão, mas também como um cidadão. Como alguém do qual o seu vizinho vai olhar e falar assim: esse cara é diferenciado. Alguém do seu trabalho vai olhar e falar assim: mas por que você não faz isso? Se está todo mundo fazendo, por que você também não faz? E nós precisamos urgentemente entender a necessidade da transformação, porque eu estou cansado de indicar cristãos para empresários, e depois esse empresário voltar e falar assim: Renan, eu prefiro contratar um não cristão do que o cristão. Porque o cristão ele entra na empresa e ele queima o nome de Jesus. Ele chega atrasado, ele pega atestado para faltar, depois ele pede demissão, ou ele dá um jeito de que eu demita e ainda me põe na justiça. O Evangelho ele é poder de Deus para transformação. A nossa Bíblia não foi feita para ficar numa estante na nossa sala, para trazer bênçãos sobre a nossa casa. A Bíblia foi feita para que você diariamente leia, e você, lendo ela, te leia, e através da leitura o Espírito Santo fala: Renan, olha como você está sendo um cara mau, olha como você está errando na criação do seu filho, olha como você está errando na sua casa. Só que nós temos pegado as Escrituras, o Evangelho e tudo que nós aprendemos e colocado num chaveiro como se fosse um pé de coelho, um item de sorte, algo que agregue valor a quem eu sou. Mas na verdade o Evangelho ele tem que trazer uma identidade para quem eu sou. Eu não sou mais aquele que era, eu sou Jesus Cristo que morreu e agora ele vive em mim. E por causa do poder dele eu sou convidado a todos os dias viver uma transformação. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou honesto. Porque se fosse por mim, eu pegava dinheiro errado. Se fosse por mim, eu traía a minha esposa. Se fosse por mim, cara, você não tem noção do quão ruim eu posso ser. Mas porque Jesus Cristo morreu e me libertou, todos os dias eu posso ser mais parecido com Ele. É isso que o autor de Hebreus está nos levando a pensar. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele aprendeu a obediência, ele não descobriu. Ele não olha como eu sou obediente, mas o texto em Hebreus 5:8 fala que ele aprendeu a ser obediente pelo processo e pelo sofrimento. Agora, se o próprio filho não pulou etapas, se o próprio Deus não pulou etapas, por que nós muitas vezes queremos pular etapas? Etapas para tirar uma carteira, etapas para crescer financeiramente, etapas no namoro para ter logo o prazer que eu não quero esperar. Etapas que são necessárias serem vividas. O conceito teológico de kenose é central para entender a encarnação, porque Jesus, ele era o Filho eterno e ele assumiu limitações reais, não fictícias, mas na encarnação ele se tornou Jesus. Ele encarnou ali uma criança.
que ia crescendo e respeitando os processos até que ele se tornasse um homem. E que no momento certo da sua vida fosse reconhecido como um Deus. Agora, em primeiro lugar, o que Hebreus nos ensina é que nós nos tornamos lentos. Olha o versículo 11. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. A palavra lento aqui no grego quer dizer preguiçoso, acomodado, apático e também lento. O autor não está dizendo que eles eram incapazes, não. O autor não está dizendo que eles não tinham sabedoria, que eles não eram inteligentes, não. O que o autor está chamando a atenção é que eles se tornaram apáticos ao aprendizado. Ele está dizendo que eles perderam o interesse no crescimento da fé. Eles perderam o interesse na fome e na sede de saber quem Deus é. Esse texto foi escrito alguns anos depois de Cristo. Jesus já tinha vindo, tudo já tinha acontecido, todos aqueles milagres, a crucificação. Eles não estavam distantes disso. Mas é como se eles tivessem pegado tudo aquilo, colocado no bolso e falado, tá bom, mas deixa eu seguir a minha vida. A parte mais forte do texto está na expressão que vocês se tornaram. Vocês não são lentos para aprender. Vocês não são alguém que falta inteligência, não. Mas vocês se tornaram lentos no aprendizado. Porque eles não nasceram assim, eles chegaram nesse estado. Ninguém acorda espiritualmente frio. Ninguém está aqui no domingo à noite louvando, adorando, animado, legal. E amanhã, de repente, na segunda-feira, caramba, que apatia espiritualmente. Nossa, como eu estou espiritualmente frio, não. Mas isso vai acontecendo. Eu venho, o louvor é maravilhoso, a palavra é abençoadora como foi pela manhã, mas aí na segunda-feira eu não oro, na terça-feira eu não leio a Bíblia, na quarta-feira eu não oro nem leio a Bíblia, e na quinta-feira eu começo a flertar com aqueles pecados que você sabe que você tem de estimação, e aos poucos nós vamos nos afastando. Ninguém acorda de repente frio, mas aos poucos nós vamos nos afastando da chama que é a presença de Deus, e quando a gente percebe, já está tarde demais. Na verdade, já está frio demais. E é por isso que o autor aqui de Hebreus, ele está sendo tão enfático em dizer, vocês se tornaram devagar, vocês se tornaram lentos. A acomodação, ela é perigosa porque ela parece um conforto. Deixar de ler a Bíblia, deixar de ter um tempo de devoção parece confortável. Eu quero ficar dormindo até mais tarde hoje. Eu quero ficar até mais tarde vendo filmes e séries, é confortável. Mas a zona de conforto, ela tem que ser temporária, mínima no nosso dia. Porque se a gente começa a trocar a nossa disciplina espiritual, o nosso exercício da fé pela zona de conforto, a zona de conforto começa a matar a nossa espiritualidade. E nós nunca tivemos tanto conteúdo cristão, mas também nunca tivemos tão superficiais em nossa fé. Hoje, com 1 hora de YouTube, você pode aprender muito sobre teologia. Pregações, podcasts, louvores, aulas. Teologia, a nossa igreja dá aula de teologia. Mas de nada adianta tudo isso se a gente não aprender com fome e sede de saber quem Jesus é. A teologia não é uma religião, ela é uma ferramenta para nos apresentar quem Deus é. Para conhecer mais sobre Ele, para aprender mais sobre quem Ele foi e quem Ele pode ser na minha vida. Agora, crescimento não é consumo, crescimento tem que ser uma ferramenta para transformação. De nada adianta eu querer crescer financeiramente, profissionalmente, intelectualmente, se tudo aquilo não me levar a me tornar alguém melhor. A pergunta não é o que você aprendeu, mas a pergunta é o que você mudou com aquilo que você aprendeu sobre Cristo. A pergunta certa não é o que vocês aprenderam com a pregação de hoje, mas é o que Jesus te levou a ser transformado através dessa palavra. Não é o que você aprendeu na leitura da Bíblia de hoje, mas o que essa leitura te leva a te transformar. Em segundo lugar, o que o autor de Hebreus está nos alertando é que vocês precisam voltar para o ABC. Versículo 12, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
E a palavra aqui, princípios elementares do grego, é literalmente princípios básicos, primeiras letras, alfabetização. O autor está dizendo, vocês deveriam estar ensinando, vocês já aprenderam o suficiente agora para estar ensinando, para estar liderando um pequeno grupo, para estar liderando as crianças, mas na verdade vocês vão ter que voltar para a classe primária. Na verdade, vocês vão ter que voltar para alguém sentar e quase que te evangelizar novamente. E essa é uma palavra muito séria, porque nós somos uma igreja de um público flutuante de umas 800 pessoas. E nós temos muita dificuldade de escalar voluntários para o ministério infantil. E não é achismo, eu estou aqui como pastor da nova geração falando. Então sempre os mesmos lá se esforçando, para que a sua criança aprenda sobre Jesus todos os domingos. E nós estamos aqui. Agora a questão é, nós estamos aqui para sermos transformados, ou estamos aqui apenas para consumir? O que não falta é área para servir, seja estacionamento, cozinha, pequeno grupo, discipulado, ministérios de faixas etárias. Mas desde que você encontrou a Jesus, o quanto você tem crescido na fé e tem se esforçado não só para crescer, mas agora também para ajudar outros a chegarem onde você está. Todos nós somos convidados a liderar, e liderar em tese é levar alguém do ponto A ao ponto B. Se eu sou alguém que estava no ponto A e cheguei no ponto B, eu já estou apto para ensinar alguém a sair do ponto A e chegar no ponto B. Se você já aprendeu algo sobre Jesus, você está apto para ensinar aquilo que Jesus fez na sua vida. Isso aqui é chocante porque mostra que é possível a gente estar anos na igreja sem estar amadurecendo na fé. José, ele precisou passar anos na escravidão e na prisão para depois assumir o palácio. Davi precisou respeitar o processo e passar anos pastoreando ovelhas, depois levando comida para os seus irmãos, depois fugindo de Saul para depois assumir o reinado. Jesus, ele levou 30 anos para começar o seu ministério de fato. Agora, quem foge de amadurecer nos processos, nunca vai estar pronto para experimentar da maturidade. E a oração que eu sempre faço quando a gente está passando por um momento difícil é: Deus, o que eu posso aprender com isso? E quem é de casa já sabe o quanto Deus tem me forjado na minha vida. Aos 15 anos eu tive um tumor cerebral. Meu filho, quando nasceu, assim como o Thales, também ficou 2 meses na UTI. E quem é pai sabe a dor que é. Mas tudo isso, além de dores, é Deus nos forjando para nos levar a um próximo nível. Só que muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. A gente quer ficar sentado de braço cruzado, apenas consumindo. Apenas na zona de conforto. Agora, o que na sua vida que você está fugindo de ser amadurecido nesse processo? O que na sua vida que talvez está travado há muito tempo e você não está entendendo o que precisa ser feito? Não porque Deus não está te mostrando, mas porque você não quer enxergar o esforço que vai ser necessário você fazer. Em terceiro lugar, o autor de Hebreus nos faz uma pergunta e ele fala: leite ou alimento sólido? Ele fala assim: quem se alimenta de leite ainda é criança, mas o alimento sólido é para adultos. Alimento sólido aqui não é de fato uma comida, mas são as escrituras, é o evangelho, são os próximos passos da fé. E é interessante porque hoje nós queremos ter os nutrientes, os benefícios de uma comida sólida, mas sem ter que ter a necessidade, a dor e o esforço de caçar ou de trabalhar pelo alimento. Eu quero receber o leite, mas ao mesmo tempo eu quero que aquele leite me sustente como um maduro, como alguém adulto. O Tito, há 1 ano atrás, só com leite ele ficava o dia todo. Só que hoje, para sair com o Tito, ficar o dia todo na rua, a gente tem que levar um caminhão de comida. O leite não segura mais. Quantos de nós estamos tentando passar a semana inteira apenas com o leite que a gente recebeu no domingo? Não dá. O leite é para aqueles que estão começando, para aqueles que acabaram de nascer.
Agora, o alimento, para você que é adulto, você sabe que não é só ir no mercado pegar. Você tem que trabalhar, tem que engolir sapo, tem que cumprir horário, tem que ter rotina. Existe um esforço para se alimentar. E é nisso aqui que o autor está comparando aqueles que vivem no leitinho espiritual e aqueles que já estão merecendo uma comida sólida. Porque muitos querem, mas apenas recebendo. Muitos querem os nutrientes, mas eu quero ser servido. Eu quero profundidade sem uma disciplina. Eu quero maturidade, mas eu não quero responsabilidades. Eu quero ouvir sobre oração, mas eu não quero orar. Eu quero cargos de liderança, mas eu não quero ter que ter os compromissos que um líder tem que ter. Eu quero ser percebido, mas eu não quero ser alguém que investe no secreto para crescer espiritualmente. Eu quero ouvir sobre intimidade, mas eu não quero ficar sozinho com Deus. Nós queremos ouvir sobre crescimento, mas não queremos abrir mão da nossa zona de conforto. Agora, o alimento sólido, ele é buscado, ele não é servido. O alimento sólido, você caça, você trabalha, você prepara, você mastiga, você digere. Agora o leite é servido. O bebê chora, a mãe entrega. Na sua vida com Deus, de maneira muito sincera, só pense. Você está, durante a semana, buscando um alimento sólido? Ou você está dependendo de um leitinho espiritual? Maturidade requer responsabilidade. Uma criança depende. O Tito não está nem aí se vai ter comida amanhã em casa. O Tito não está nem aí se eu estou bem para trabalhar ou não. Amanhã ele vai estar com fome e ele vai pedir o alimento. Agora, alguém adulto, ele assume a responsabilidade. Independente de como ele está, ele vai à caça. Porque ele tem responsabilidades. Agora, a criança não. A criança, independente do que aconteça, ela só quer receber. Uma criança recebe, o adulto contribui. A criança, ela consome, ela requer, ela recebe, ela pede. Agora o adulto, além de trabalhar, conquistar, ele também contribui. Ele fala, olha, eu trabalhei, sobrou um pouquinho, eu também tenho aqui para repartir. Uma criança precisa ser carregada, agora um adulto ajuda a carregar uns aos outros. Uma criança precisa sim que tenha algo preparado para elas. Agora, adultos espiritualmente maduros e saudáveis, eles agregam no culto ao Senhor. Por isso que a gente chama isso aqui de celebração e não culto, porque culto é aquilo que nós fazemos juntos. É a nossa vida entregue ao nosso Senhor. Como você tem sido na sua fé? A IBG é um símbolo de consumo para você, ou a IBG é uma família da qual você vem para agregar, para servir e entregar por amor a Jesus Cristo. Nós queremos ser pessoas parecidas com Jesus, amém. Mas Jesus passou por cada fase, por cada etapa. Jesus respeitou os processos e ele cresceu e ele amadureceu. Agora nós temos muitos pais que dependem da dependência dos filhos. E eu falei no começo que, como um pai, o meu desafio é fazer com que o Tito se torne não um bom filho. Porque um bom filho ele já é, ele depende de mim. Ele demonstra amor, demonstra carinho, ele me obedece. Agora o meu desafio como pai é tornar o Tito um bom pai. Alguém que também vai cuidar, alguém que também vai agregar, alguém que também vai contribuir. Só que muitos pais escolhem depender da dependência dos seus filhos. Afinal, se o meu filho não precisar mais de mim, quem eu vou ser na vida? Só que um bom pai é aquele que torna o seu filho alguém independente. Um bom pai é aquele que consegue ensinar para o seu filho a trabalhar, a se virar, a ser um adulto funcional. E aí, quando ele me procurar, ele não vai me procurar porque ele precisa de mim. Mas ele vai me procurar porque ele me ama. Ele vai me procurar porque ele gosta da minha companhia. E o Tito me ensina muito sobre a presença de Deus e sobre quem Deus é, porque Deus é da mesma forma com a gente. Deus sabe da minha dependência física, financeira, emocional, espiritual. Mas Ele me convida todos os dias a crescer um pouco mais, a amadurecer.
Não para que eu me torne alguém independente, mas para que eu saiba me virar e eu não procure a Ele só quando eu preciso. Eu procuro a Deus por quem Ele é. Eu procuro a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. E porque Ele fez tudo aquilo na minha vida, agora eu quero que outros conheçam o mesmo Pai que eu tive. Esse é o convite que o autor de Hebreus está fazendo para a gente, de nós, como filhos, amadurecermos na fé, sairmos daquela dependência e falar assim: Deus, olha, agora eu posso servir. Deus, eu já aprendi um pouquinho, agora eu quero agregar também. Deus, o Senhor já me tirou dali, agora eu quero ajudar alguém que estava ali a chegar aqui. Deus, agora não está mais faltando, eu quero também contribuir, eu quero também abençoar. Você sabe que educou bem o seu filho quando ele continua te procurando, mesmo quando ele não precisa de você. Ele volta porque ele te ama e não porque ele depende. Agora, o quanto que você tem amadurecido e olhado para Deus não como a fonte da sua necessidade, mas como Deus que te amou, deu a vida por você e você quer viver simplesmente pelo relacionamento com Ele. Em quarto lugar, o autor de Hebreus nos chama atenção ao exercício constante. Versículo 14 fala assim: os quais pelo exercício constante. Exercício aqui do grego quer dizer hábito, prática repetida, disposição formada pelo treino. E essa palavra vinha do vocabulário atlético grego. Eles já tinham noção do que era, porque os atletas olímpicos da Grécia, eles treinavam diariamente de maneira presencial, eles assinavam documentos, assumindo um compromisso de estarem lá todos os dias de maneira integral. Então, o público original de Hebreus reconhecia essa imagem, eles entendiam sobre o que era esse exercício, era algo que era diário. Era integral, não era lendo a Bíblia e mexendo no celular ao mesmo tempo. Não era lendo a Bíblia e ao mesmo tempo assistindo um filme, uma série. Não, é um exercício integral. Eu estou aqui de corpo e alma. Eu estou atento àquilo que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo. A maturidade não veio porque você sentiu uma coceirinha e de repente ficou maduro. A maturidade não veio porque você veio ao domingo e amanhã você acorda maduro, não. A maturidade vem pelas experiências e pela maneira que eu me comporto em cada uma das experiências que eu estou vivendo. Assim como a Sarita me humilhou falando naquele dia: você não constrói músculo sem ir a uma academia. Obrigado, Sarita, um dia eu ainda vou. Não fui ainda, mas eu vou. Você não aprende um instrumento em um dia, são anos e anos e anos de preparo. Você não constrói um casamento forte numa conversa. Você constrói em milhares e milhares de conversas. Eu estou casado há 6 anos. Esse mês a gente faz 6 anos de casados. Mas às vezes a gente ainda tem umas briguinhas que parece que a gente casou ontem. Porque não é do dia para a noite que você se torna maduro. É dia após dia, é convivência, é amadurecimento, é crescimento. Agora nós queremos crescer espiritualmente com a Bíblia fechada, sem orar, sem falar com Deus, sem buscar Ele durante a semana. Você não amadurece espiritualmente numa visita à igreja por semana. Você amadurece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A cada vez que você vence uma tentação, a cada vez que você cai, mas imediatamente você recorre a Deus e pede perdão. A cada vez que você confessa a um irmão e pede ajuda. O que você faz ocasionalmente inspira, mas o que você faz constantemente transforma. Talvez você vá à igreja um domingo por mês ou uma vez por semana. Faz as pessoas olharem para você e pensar: nossa, que legal, me inspirou. Mas você ter uma vida diária com Deus e ser transformado diariamente com Deus vai inspirar outras pessoas a serem transformadas pelo seu exemplo. Em quinto e último lugar, o que o autor de Hebreus nos chama a atenção é sobre discernir entre o bem e o mal. Versículo 14: tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E a palavra discernir aqui é distingir, separar corretamente, avaliar com clareza. O resultado da maturidade é o discernimento.
O resultado da maturidade não é você saber mais, mas é você enxergar melhor. É você agora saber o que realmente convém ou não para a sua vida. O que realmente vai te fazer crescer ou não espiritualmente. O que realmente vale a pena ou não você dedicar-lhe um tempo mesmo que ninguém esteja olhando. E aqui é um exemplo muito claro da diferença de crianças e adultos na fé. Porque criança e adolescente, eu até entendo chegar para mim e perguntar, pastor, isso aqui é pecado, isso ali é pecado? Fazer isso é certo? Porque eles ainda estão criando esse discernimento, estão entendendo que é a voz de Deus. Agora, um adulto maduro na fé, ele tem um discernimento dentro dele. Ele não precisa ligar para o pastor na segunda-feira e falar assim, pastor, assistir um filme com classificação mais de 18 anos é pecado. Ele sabe que se aquela classificação está ali é porque tem algo que não convém. Ele não precisa mandar uma mensagem para o pastor e falar, pastor, eu recebi uma proposta aqui para receber um dinheiro que não é tão limpo. É legal. A maturidade nos traz o discernimento. E eu acho que isso é talvez aquilo que mais exemplifica o quanto nós estamos maduros ou não na fé. Não porque você vai pecar menos, mas porque você percebe a voz do Espírito Santo de maneira clara e nítida, guiando a sua vida. E você decidindo dar ouvidos ou não para ela. O bebê coloca qualquer coisa na boca. Teve um dia que a gente teve que ficar mais de 1 hora tirando massinha da boca do Tito. Agora o adulto, ele sabe distinguir o que é um alimento, o que é um veneno. Da mesma forma, de maneira espiritual. Se eu deixar o Tito assistir no YouTube, ele vai consumir tudo que aparecer ali. Mas nós, que somos maduros na fé, a gente tem que diariamente discernir aquilo que me aproxima ou me afasta de Deus. Quem amadurece aprende a discernir amizades que edificam das amizades que nos afastam de Deus. Conselhos que nos fazem crescer e conselhos que nos fazem cair. Entretenimento saudável e entretenimento destrutivo. Voz de Deus e a voz do nosso ego. Agora, o evangelho genuíno nos ensina a desmistificar e a tirar da nossa vida todos aqueles deuses falsos que estão ali só para alimentar o nosso ego, só para alimentar a nossa aparência. O autor de Hebreus está nos fazendo uma pergunta nessa noite. Por que vocês ainda estão no ponto do qual vocês já deveriam ter passado? Por que você parou aonde você já deveria estar ensinando sobre? Por que você ainda está numa posição do qual as pessoas têm que ficar implorando para você vir à igreja? Por que você está numa posição do qual as pessoas têm que, parece que, escrever uma carta para você querer servir e fazer parte? Por que você ainda não está fazendo parte de um pequeno grupo, do qual é bíblico para que você cresça, você aprenda, você amadureça, você viva em comunhão? Por que você ainda não está fazendo parte da igreja? E fazer parte não é só estar no hall de membros, é ser corpo, é ser família, é estar junto. Jesus, ele cresceu em sabedoria, em graça, em relacionamento com Deus e com as pessoas. Jesus, ele não pulou os processos. Agora, se ele que era Deus se esvaziou e se tornou servo e aprendeu sobre obediência, quem sou eu e quem é você para não reconhecermos os nossos erros, os nossos fracassos, e olharmos para Deus e pensar, Deus, eu ainda tenho muito que aprender. Deus, como que eu estou atrasado na fé? Como que eu estou paralisado? Como que eu estou nesse ciclo repetitivo, no mesmo pecado de estimação, na mesma luta contra o meu ego, com a mesma língua que fofoca, que fala mal, que dissemina.
Oh Deus, como que eu preciso da Tua graça para mudar, para crescer, para amadurecer. Deus, eu não quero mais viver no leitinho espiritual, mas eu quero ouvir uma palavra dura, uma palavra que me faça crescer. Eu quero ler a Bíblia e ser confrontado. Eu não quero mais viver como eu vivia há 5 anos atrás, não. Eu quero hoje me esforçar para ser transformado e amanhã eu olhar para trás e pensar, caramba, como eu ainda estava daquele jeito. Como eu ainda estava naquelas mesmas lutas. O convite para nós hoje é termos humildade e reconhecermos aquilo que nós precisamos crescer. Não importa quanto tempo você conhece a Jesus, com certeza tem muito mais para você viver, aprender e crescer com Ele. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio naquela cruz. Mas o melhor de Deus na sua vida ainda pode acontecer quando você buscar com mais fome, com mais sede, com mais intensidade. Buscar de um jeito do qual você nunca buscou. Orar de um jeito do qual você nunca orou. Ler a Bíblia com uma curiosidade da qual você nunca teve. E você vai ver o quanto Deus ainda pode te transformar, o quanto Ele pode te tornar alguém melhor, o quanto Ele pode te tornar uma referência para aqueles que convivem com você. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja te mostrando que você não parou de frequentar, que você não parou de estar, mas você parou de crescer. Você continuou ouvindo, mas você deixou de praticar. Você continuou recebendo, mas você parou de amadurecer. E a minha pergunta para você é: você está crescendo ou apenas envelhecendo? Porque são coisas completamente diferentes. E eu queria que você, antes de sair daqui, respondesse 2 perguntas. A primeira é: em que momento da minha vida eu parei de crescer? E a segunda é: o que nessa noite eu posso me comprometer para experimentar um pouco mais de Deus na minha vida? Eu queria que você fechasse os olhos, já estou caminhando para o fim. Eu queria que você refletisse por um instante. Se nessa noite o Espírito Santo de alguma maneira tocou no seu coração e você quer se comprometer a ser mais parecido com Jesus, principalmente no buscar se amadurecer, principalmente em sair da zona de conforto, eu não vou insistir, mas eu te convido a ficar de pé. Que onde você está, você se coloque de pé para que juntos, num ato de oração, num ato de compromisso, a gente esteja dizendo: Deus, eis-me aqui. Deus, eu não quero mais ficar onde é confortável. Eu quero me colocar de pé agora, eu quero sair da minha zona de conforto agora. Mas ainda hoje eu quero chegar em casa, eu quero ter um tempo com o Senhor. Amanhã eu quero crescer um pouco mais. Terça-feira eu quero me esforçar um pouco mais, eu não quero mais deixar que a vida me leve no automático. Se nessa noite você quer fazer um compromisso com Jesus, última vez, se coloque de pé onde você está para que a gente possa orar. Amém. Paizinho, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, por mais que seja necessário, às vezes a gente ouvir uma palavra que nos confronta, que dói, como doeu em mim essa pregação, Pai. Obrigado porque é o Senhor, como um ato de carinho, como um pai que está dizendo: filho, você não pode mais ficar dependendo do leite. Filho, você não pode mais ficar chorando por birra. Filho, você não pode mais ficar agindo como um bebê. Vem, eu quero te tornar um homem, eu quero te tornar uma mulher saudável, alguém maduro na fé. Ó Pai, obrigado pelos irmãos que nessa noite estão se comprometendo, que se colocaram de pé. E eu sou o primeiro aqui a estar de pé também, porque eu sei que o Senhor tem muito mais. E eu sei que eu nunca vou te conhecer na totalidade, mas eu quero cada vez mais estar mais e mais próximo do Senhor e ser transformado pela Tua palavra, Pai. Em Teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.